mais polêmico de todos os tempos de Shumatsu no Valkyrie, mais conhecido por todos vocês, Record of Ragnarok, com uma vitória completamente esmagadora. Timo ou foi apenas o mais puro roteiro malevolente, aprendido diretamente, é claro, com o GG Akutami. Eu, como gosto de polêmicas, não poderia deixar, é claro, de trazer o resumo completo desse capítulo maravilhoso pra vocês, então só peço em troca, né? Aquela dedada de Sniper Elite no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Já somos 6.000 pessoas, estamos cada vez mais perto de ser 10.000, 50.000 talvez. Quem sabe um dia, espero e conto com cada um de vocês. Cada dedada que o Sonarken recebe deixa ele extremamente feliz. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, porque esse capítulo promete. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando, extremamente animado mais uma vez, porque voltamos a ler Record of Ragnarok e começamos nada mais nada menos do que um dos melhores capítulos, na minha opinião, que está dividindo diversas pessoas. Afinal de contas, a vitória de Shimuraya foi ou não foi apenas mais um daqueles roteirinhos malevolentes. Sem mais enrolação, vamos direto pro capítulo. Esse capítulo começa nada mais nada menos com o nosso queridíssimo analista, mais conhecido por todos vocês como Jack Stripador. Ele é uma boa pessoa para analisar os casos porque ele tem a sua visão biônica que dá para eles diversos parâmetros diferentes de todas as coisas que aconteceram em batalha. Como o capítulo anterior deixou muitas coisas em aberto, automaticamente a gente já imaginaria que precisaríamos de um especialista para analisar o que aconteceu. Simplesmente Jack Stripador dá aquela bitocada no seu cafezinho com seu bigodão super estiloso no estilo Salvador Dalí e ele simplesmente diz: isso realmente, pessoal, foi um verdadeiro plano diabólico. Não reclame do meu mangá sai mexicano porque eu sou Rodrigo Montoya. Ele continua dizendo: eu não esperava que o Loki era quem na realidade estava lutando todo este tempo dentro de uma cópia. E ele continua: ah, você deve estar se perguntando, né? Quer dizer então que com meus olhos extremamente poderosos eu não pude perceber tudo aquilo? E o Jack Stripador continua: se fosse apenas uma cópia física, eu com certeza conseguiria ver as diferenças dessas criaturas. Mas infelizmente, eles enganaram meus olhos, porque o Loki não copia somente o físico das pessoas, mas com a sua técnica especial, Sombra Divina Falsa, ele simplesmente pode replicar até mesmo os sentimentos de todas as suas cópias. Então, para mim, era extremamente impossível fazer a diferença desses clones. Afinal de contas, esta é realmente uma técnica extremamente assustadora. Mas não se preocupem, porque Jack Stripador e Sonarken Animes estão aqui para dar os detalhes do que exatamente aconteceu durante essa luta. Essa batalha se tornou nada mais nada menos do que uma batalha lendária de apenas 7 segundos e 49 milésimos de puro ataque e defesa constante, que verdadeiramente poderia ser chamada de arte suprema, uma luta tecida por deuses e humanos. A gente então é transportado, graças ao nosso queridíssimo Jack Stripador, para a cena exata, onde Shimo está constantemente apontando sua sniper em direção ao corpo de Hércules, que ele acaba de derrubar. A gente então tem iniciado o cronômetro desta batalha extremamente curta e longa ao mesmo tempo. Esse capítulo maravilhoso começa com Loki se posicionando com as suas lâminas atrás do corpo do falso Thor, caminhando em direção a Shimuraya, que está de costas para a batalha, mirando, é claro, diretamente no corpo do Hércules, mostrados nos quadros anteriores. Assim que ele se dá conta, por um breve momento ele continua analisando o corpo do Loki derrubado e a gente nota algumas partículas de fumaça e de sangue saindo daquele cadáver que normalmente não era para sair esses líquidos. Enquanto isso, é claro, a cena corta mais uma vez para o nosso queridíssimo Loki, que está dentro do corpo do gigantesco Hércules, que acaba de ser derrubado por algumas balas de Shimuraya, enquanto ele diz: eu sabia que você miraria precisamente em um ponto vital. A gente vê então, além de um belo físico que o personagem tem, uma marca de tiro muito acima do que normalmente ficaria o seu coração. E isso é precisamente porque você é o meu oponente.
que minha armadilha seria completamente perfeita. Enquanto ele diz isso, o cronômetro avança para cerca de 5 milésimos. E a gente tem então o início dos planos do mirabolante Loki pelos olhos, é claro, do nosso queridíssimo Jack Estripador. A armadilha que Loki armou para derrotar Shimuraya foi da seguinte forma: o Revendrog foi glamorizado, criado para ser extremamente convincente. Durante isso, é claro, todas as pessoas que viram aquela batalha de perto estavam convencidas que Loki definitivamente tinha morrido. Mas para explicar isso um pouco melhor para vocês, o primeiro Loki usou o corpo copiado de Hércules simplesmente como um fantasma. Ele entrou dentro do corpo do seu clone falso, fazendo uma camada tipo como se fosse uma espécie de camuflagem, digamos assim. E então, incorporando Hércules, é claro, ele lançou diversos ataques em direção a Shimuraya. Mas contra um atirador que atira balas de altíssimo calibre em altíssima velocidade, Shimuraya escapou da emboscada sem sequer ter dificuldades. A gente vê pelas cenas que Shimuraya dispara algumas balas diretamente no peito do nosso queridíssimo personagem, simplesmente mirando e disparando sem dó nem piedade. Brincadeira, até porque ele tem dó das pessoas que ele mata. E continuamos com nossa queridíssima narração pelo Jack Estripador. Ele provavelmente miraria em um ponto vital, procurando derrotar seu oponente com um único tiro sem perder a compostura. A gente vê que a bala atravessa o braço de Hércules, cruzando o peito do personagem. Não importa qual ponto vital Shimuraya atingisse, devido à diferença dos seus físicos, não atingiria os pontos vitais de Loki, simplesmente porque eles estão desparelhados em relação à altura e tamanho de massa muscular. Um tiro que pegaria com certeza no meio da testa de Hércules, passaria de raspão na lateral da cabeça de Loki, e a mesma coisa aconteceria com o seu coração. Um tiro disparado diretamente no coração de Hércules pegou simplesmente no peito do nosso queridíssimo mentirosinho. Continuamos. Loki leu a situação dessa forma: mesmo que havia possibilidade de morte instantânea, se o ponto de impacto estivesse mesmo que levemente errado, ele com certeza sairia livre de todos os disparos. Essa foi a estratégia mais viável que ele utilizou somente devido à sua gigantesca confiança, a habilidade que ele desenvolveu excepcionalmente para o seu inimigo Shimuraya, um experiente atirador. E então, é claro, o outro truque dele foi nada mais nada menos que incorporar suas névoas capazes de criar diversos inimigos no subsolo, fazendo seus clones serem uma espécie de mina terrestre e só aparecerem, é claro, quando necessário. Ele deixou esses clones lá embaixo sem sequer que Shimuraya percebesse o quanto seu inimigo estava próximo. E aí você sabe exatamente o que aconteceu. As cópias de Loki submergiram atrás de Shimuraya e ele fez o que ele sabe fazer de melhor. Assim que os clones saíram de trás, Shimuraya percebe e vira atenção para eles por um breve momento, e a gente continua com os planos perfeitos de Loki. Durante esse processo, as cópias se movimentariam atrás de Shimuraya, e absolutamente convencido das suas capacidades, Loki chegou à seguinte conclusão: que assim que as duas cópias aparecessem atrás de Shimuraya, simplesmente ele viraria completamente o seu corpo e perderia a atenção total do corpo real de Loki, que está no momento dentro do corpo de Hércules. Mas voltando, é claro, para o tempo normal, a cerca de 1 segundo e 24 milésimos, vemos mais uma vez o corpo de Hércules emitindo uma coisa completamente diferente do que era para emitir, já que ele era apenas um clone. Uma mancha de sangue começa a deixar a neve completamente avermelhada. A câmera se aproxima mais do personagem e Loki apenas diz: "Eu admito, você foi o oponente mais difícil que eu já enfrentei." Os seus olhos brilham com uma luz completamente diferente e a gente vê pairando sobre o céu um belíssimo de um corvo completamente negro. Olho mágico dos 9 reinos. Agora eu incorporarei você. O tempo avança um pouco mais, por volta dos 3 segundos e 35 milésimos, Shimuraya inexplicavelmente aponta sua sniper para um determinado local, preparando ela para disparar mais uma vez. E aí, meus delinquentes, não passa nem Wi-Fi, você já sabe aonde, no nosso queridíssimo Loki, porque Shimuraya aponta sua sniper nada mais nada menos pro corpo moribundo do clone do Loki que ainda está no chão. Enquanto Loki faz uma expressão de completo espanto, ele diz: "O que diabos você está fazendo?"
por que você está mirando essa arma diretamente para mim? Todos na plateia, inclusive o portador da Gjallarhorn, ficam se questionando por que diabos Shimuraya está apontando a sua arma para um corpo que ele acaba de derrotar, se perguntando se ele não percebe que o Loki, na realidade, está bem atrás dele. Loki então só tem tempo de ficar olhando toda aquela situação, e a gente tem mais um avançar do cronômetro, aproximadamente 4 segundos e 58 milésimos, com Loki dizendo: esse cara está ciente que eu aqui sou o verdadeiro? Como diabos ele está fazendo um julgamento numa situação extremamente apertada dessa? Será que eu acabei cometendo algum erro que não percebi? Nós temos então Shimuraya se preparando mais uma vez e ele diz: Haima, contrato dos ceifeiros em Nama. Ele prepara mais um disparo, mais um órgão do personagem é consumido e ele simplesmente diz: eu nunca erraria a dor de ter derrotado uma vida. O seu órgão é transferido em direção ao seu rifle de alta precisão e aos 5 segundos e 68 milésimos ele se prepara mais uma vez para apertar o gatilho. Antes mesmo de ser atingido, Loki visualiza o corvo mais uma vez e tem mais um único plano. Aos 5 segundos e 83 milésimos, Loki finalmente põe o seu plano em ação, utiliza sua técnica de transferência e vai lentamente mutando seu corpo, substituindo o corvo pela sua própria existência. Enquanto ele se transforma lentamente no ar, ele diz: Portão do Renascimento em Durifa. Loki, já preparado aos 6 segundos e 28 milésimos, diz: eu irei superar isso. Uma enorme densidade de névoa negra sai das suas mãos e lentamente ele vai sacando uma lâmina. Todos olham aquilo completamente atenciosos, inclusive, é claro, os deuses que estão na plateia. E Loki, finalmente, aos 7 segundos e 45 milésimos, dispara uma gigantesca lâmina em direção a Shimuraya, dizendo: morra! A tensão vai lentamente se encaminhando a cada milésimo restante naquele local, em uma velocidade completamente absurda. Shimuraya dispara uma bala em direção ao verdadeiro Loki, que acaba de se transferir, dizendo: antideuses. Brilho posterior dos céus, o Konvassara. Uma enorme bala é disparada em direção a Loki e você já imagina exatamente o que acontece. Loki, sem ter tempo nenhum sequer de reação, aos 7 segundos e 47 milésimos, apenas fica atenciosamente olhando a bala que se movimenta em altíssima velocidade em direção ao meio dos seus olhos. E em um único instante, esse tiro capaz de matar deuses faz exatamente o trajeto que ele nasceu para ter feito. Aos 7 segundos e 48 milésimos, a bala atinge a testa de Loki. Em último pensamento do personagem, temos ele convocando o nome da líder das Valquírias, dizendo da seguinte forma: Hilde, quando você sorria, pra mim naquela época, sempre rindo muito por mim, eu estava feliz. Sabia? Da forma que ele disse ficou um pouco desconexa, mas dá pra entender porque a bala acabou entrando diretamente no seu cérebro, fazendo ele perder a razão constantemente. Isso é claro, muito comum nos seus últimos momentos finais. A única coisa que eu tenho pra te dizer é obrigado, mas tem mais alguma coisa. Todo esse tempo, a gente vê a bala de Loki cruzando pela sua nuca, enquanto a lâmina passa na lateral do rosto de Shimuraya. Te amo. E você já sabe, né? O personagem cai completamente durinho no chão. Aos 7 segundos e 49 milésimos, todo mundo, sem sequer acreditar no que diabos acaba de acontecer, vem o Loki completamente derrotado no chão. E o narrador volta mais uma vez. Neste dia, o histórico de Shimuraya aumenta mais um número. Pelas suas conquistas em batalha, todos o tornaram uma verdadeira lenda. Shimo então se aproxima lentamente do corpo desaparecendo de Loki e cai no chão completamente desacordado. E é claro, junto do seu corpo no chão, as suas contagens de morte se aumentam para 543, junto com uma dor gigantesca, uma dor de realmente partir o coração. E temos finalmente anunciado o vencedor da 11ª rodada de Ragnarok, a batalha entre deuses e humanos, o sniper mais forte de toda a história da humanidade, ninguém mais, ninguém menos do que Shimuraya. E temos então mais um corte diretamente para Brunhilde, chorando pela morte do recém-falecido Loki. Finalmente então todos aplaudem o personagem após uma batalha que se tornou com toda certeza lendária, uma luta
que levou mais de 8 minutos e 43 segundos, mas que apagou um deus completamente da existência. E o capítulo se encerra exatamente aí, mas meus delinquentes, como eu tenho que falar pra vocês, uma batalha que dividiu opiniões, na minha visão, o roteiro está completamente certo, porque Shimurai, um atirador completamente experiente, viu as manchas de sangue, então ele também saberia o peso de matar uma pessoa. Essa fala do personagem ficou controversa, ele estava lutando contra clones, e como ele disse, ele sabe o peso de matar um humano de verdade. E Loki deixou uma coisa muito besta vazar, né? Seu sangue, e você já sabe exatamente o que aconteceu. Shimurai está vivo, Sonarken? Está. Ele deu seu pâncreas, então ele teve uma baixa na queda do açúcar do seu sangue e acabou apagando no meio do campo de batalha. Então teremos o Shimurai a vivo nos próximos capítulos também. E finalmente, é só isso que temos de falar no capítulo, mas eu quero saber da sua opinião. Achou que essa luta foi mais um dos roteiros malevolente ou dessa vez não teve problema nenhum e as coisas seguiram exatamente como devessem ter seguido? Se você quer mais um pouco de Record de Off Ragnarok no canal, é claro, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante, porque sim, já somos 6.000 e eu quero muito mais. Juntos, com toda certeza, dominaremos o mundo. No mais é isso, Sonarken diz tchau!